Rodrigo, seja bem-vindo e queremos aprender um pouco mais com você, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre incêndios florestais, né? Que é esse flagelo que a gente tem aí. Pois é, antes da gente entrar propriamente dito com você, Rodrigo, a gente tem aqui no ponto uma nota da agência Minas Multimídia que vai nos ajudar a ilustrar um pouco esse assunto. Aí a gente volta com o Rodrigo falando diretamente com o especialista. Então, vamos assistir. Equipes que trabalham no combate a incêndios florestais se preparam para enfrentar o período com maior ocorrência de queimadas, que vai de agosto a novembro. Este grupo, com cerca de 30 pessoas, participou de uma simulação no Monumento Natural da Serra da Moeda, em Itabirito. O objetivo aqui não é combater o fogo diretamente, e sim tornar mais eficiente o trabalho de recrutar e deslocar as equipes que vão para a mata. A ação faz parte do Previncêndio, Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais de Minas Gerais. Nesse período de agosto, setembro, outubro e novembro, são os meses mais críticos que a gente tem, e nós estamos aqui nos preparando justamente com um simulado para que as equipes estejam preparadas no caso de um evento acontecer mesmo nas unidades de conservação do Estado. A simulação é de um incêndio a 3,5 km daqui, mas sem que haja queimada realmente. Depois de ligar para os brigadistas voluntários e traçar estratégias de ação, os coordenadores da operação acionam o helicóptero para ajudar no transporte e no combate às chamas. Quanto menor o tempo de resposta, melhor o resultado. O combate às queimadas ganhou um reforço este ano. 250 brigadistas foram contratados pelo IEF, o Instituto Estadual de Florestas. Eles começam a trabalhar ainda este mês em 20 unidades de conservação que tiveram um grande número de incêndios no ano passado. Para o gerente da Estação Ecológica Aredes, em Itabirito, uma ajuda fundamental para proteger as florestas. E o combate a incêndio demanda muita mão de obra. É difícil de ser realizado e esse contrato nesse período, né, é de suma importância para ajudar, né, nas situações que a gente encontra. O secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães, lembra que, além das ações do governo, a ajuda da população tem sido fundamental para reduzir o número de queimadas em Minas. A participação da sociedade foi fundamental para que o governo mudasse de postura, fizesse investimentos expressivos no pré-incêndio, e hoje o resultado é nós temos uma redução de em torno de 60% nas áreas queimadas das nossas unidades de conservação e um investimento aí superior a 25 milhões ano na força-tarefa do pré-incêndio. É muito importante dizer aqui também para você que nos assiste de outro lugar que não seja Minas Gerais, né? Porque a matéria foi feita aqui em Belo Horizonte e região. Mas a gente sabe que pelo Brasil afora nós temos aí muitas florestas e para você então que mora numa região próxima à área verde, à área de florestas, é importante também você pegar essas dicas aqui com o Rodrigo. Bom, Rodrigo, ali a gente viu os especialistas falando da importância da participação da população. Às vezes o indivíduo, né, que assiste o programa ou ele que anda pelas ruas da cidade, mora numa metrópole como Belo Horizonte, tantas outras cidades, ou mora em cidades menores, mas que não tenha, teoricamente, uma floresta à sua volta, pode pensar assim, isso não é para mim, né, porque eu não estou lá no meio do mato, eu não faço uso de uma floresta, etc. e tal. Mas esse pensamento ele está errado, né, porque todo e qualquer cidadão ele pode ser um agente causador de um incêndio, como também um agente de prevenção, né? E aí eu queria que você dissesse exatamente quais são as causas que podem gerar esse incêndio e como que a população pode contribuir. Bom, vamos lá. Primeiro, essa percepção que às vezes a gente tem de uma forma equivocada de que os incêndios florestais estão longe da gente, realmente eles podem estar fisicamente longe, mas a gente tem que lembrar que a fumaça ela se desloca. Então, por exemplo, a Serra do Rola Moça, para quem não conhece aqui, Belo Horizonte, que é um parque grande, né, de 4.000 hectares, aproximadamente no entorno de Belo Horizonte. Então, ele faz limite com algumas áreas urbanas. Quando existe um grande incêndio nele, toda a cidade imediatamente sente esses efeitos. Então, na verdade, o que depende para eu ter uma área de floresta é exatamente que eu não tenha aquela ocupação humana densa em volta dela, mas nós temos alguns alguns efeitos, por exemplo, só para esclarecer? Bom, a fumaça tem diversos efeitos, né? Além dela ser uma poluição atmosférica e que ela se espalha por vários lugares, ela traz irritação para os olhos, pode trazer intoxicação se aspirada em grandes quantidades. Então, é mais
mais um elemento que vem se somar a tantos outros elementos que compõem a nossa atmosfera. Então, os incêndios por si só já causam danos por isso, o que também já justifica que a gente evite colocar fogo em áreas de pastagem, outras áreas que não tem mais a ocorrência de floresta, mas vão haver emissões de gases também. A gente viu ali na matéria, né, da Agência Minas Multimídia, um trabalho focado nas estradas. E também que o período crítico é entre agosto e novembro. Por que? Seria pelo tempo seco? Bom, aquela matéria que foi feita, ela realmente foram blitz feitas nas estradas, mas elas vêm complementar um trabalho que é feito com as pessoas que moram e que frequentam o interior e o entorno dos parques, né? Que moram fora das áreas, né? Limite geralmente com os parques. Então, o Prevent Incêndio trabalha de forma a contemplar essas pessoas para que elas não sejam, às vezes até involuntariamente, causadoras de um incêndio. Os meses que a gente tem mais secos, isso é importante que a população entenda, nós temos os meses de junho a novembro, né, varia um pouco aí de acordo com o ano, com o fator climático que a gente tem, mas nós temos os meses de estiagem. Como são meses de estiagem, vai aos poucos secando. Então a gente começa aí em maio, junho, a chuva começa a diminuir e o tempo vai ficando cada vez mais seco. De forma que a gente chega em agosto, outubro, setembro, com índices muito baixos de umidade relativa do ar. Então isso causa o ressecamento da vegetação e ela fica mais propícia ao incêndio. Então esse é o risco dessa época, né? É uma época em que o governo de Minas e todas as entidades que trabalham com ele na questão dos incêndios, da prevenção e do combate aos incêndios florestais, a gente fica de prontidão nesse período. E aí no caso, por exemplo, tanto na matéria, e aí você citou com outras palavras, a questão da participação da sociedade voluntária, né? Porque um dos especialistas na matéria, ele disse que para se conter esse tipo de incêndio, você precisa de um contingente grande. Obviamente, o Estado não consegue ter um contingente num número suficiente, porque a nossa área, especificamente falando aqui de Belo Horizonte Grande, BH, é muito grande a área verde, né? E a área de floresta. Então, a gente precisa realmente que a população atue. Como é que a população especificamente pode fazer para prevenir, aí dando dicas mesmo, e também para atuar se ela já estiver vendo um incêndio em andamento? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu acho muito importante é ter um cuidado redobrado com o uso do fogo. Então, vamos para algumas causas, por exemplo, né? Alguém que vai manejar uma pastagem com fogo, então eu ateio fogo para criar ali queimar aquela pastagem velha, né, e renovar aquela pastagem, isso pode se descontrolar e entrar numa área de floresta. Mas isso não é permitido, é permitido? Não, não é permitido, só com autorização, né? Mas mesmo assim a gente sabe que acontece ainda esse tipo de incêndio decorrente dessa causa. Outra coisa, tudo que a gente for usar fogo, uma fogueira num acampamento, um churrasco com brasas próximo a uma área de mata, foguetes, né, para comemoração, principalmente é muito comum comemorar vitória de time de futebol. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado. O que a gente tem que se habituar é entrar no período crítico, nesse período seco aí, né? Diminuindo o uso do fogo. Se a gente estiver próximo a uma área de mata, isso tem que ficar ainda mais, nossa atenção tem que ficar redobrada. Acho que uma grande uma possibilidade que a população tem de participar já é isso. Assim, o maior lucro nosso, ele advém não de um bom combate, ele advém da não existência de um foco de incêndio, né? Então, se a gente puder não ter o incêndio, é muito melhor sempre para a gente. Então, a população pode participar nisso. Outra forma que a população pode participar, e aí é claro, quanto mais organizada ela tiver, a gente tem a participação de muitas ONGs que trabalham na prevenção e no combate a incêndios florestais, muitas ONGs aqui de Belo Horizonte mesmo e outras pelo país, que fazem um trabalho. Então, eles treinam, eles capacitam, eles fazem parcerias com o Corpo de Bombeiro, com os órgãos estaduais, capacitam essas pessoas para atuar. E elas efetivamente atuam no combate a incêndios florestais. O que foi feito em Minas Gerais? Foi criada uma força-tarefa para organizar esse esforço que era múltiplo, mas que às vezes ficava descoordenado. Então essa força-tarefa une a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a SEMAD, a Defesa Civil, e também participam dela entidades civis organizadas. Então a gente conseguiu somar essas forças, né? Ainda existe, claro, muito trabalho a ser feito, é um trabalho que vem sido ano a ano implementado, complementado,
Mas a gente sabe que o desafio é muito grande, os incêndios estão aí, não é um problema novo, né? E à medida que o homem vai chegando mais próximo às florestas, ele também vai ficando mais afetado pelos incêndios, o que obriga a gente a ter uma urgência ainda maior no atendimento a essas ocorrências. Mas e aqueles casos, por exemplo, que o incêndio começa lá no meio daquela mata, que parece uma mata fechada, porque eu imagino que deve ter algum incêndio que começa involuntariamente, né? Por que eles acontecem? O que está acontecendo no solo ali que desencadeia um incêndio desse, por exemplo? E aí, como é que eu percebo um incêndio? Qual é o nível desse incêndio para eu já acionar um bombeiro? Ou até mesmo eu ir lá tentar apagar? Não sei se é possível, se é aconselhável isso. Porque às vezes você está dirigindo o seu carro, passando na beira da estrada, você vê ali uma fumacinha, mas você não vê fogo. Você vê uma fumacinha. Aí você fica até com vontade de ir lá e tentar fazer alguma coisa, mas não sabe se é possível. Bom, a primeira coisa que a gente recomenda é que as pessoas não se exponham ao combate numa chama, né? Então, se eu não tenho um treinamento, eu não tenho uma capacitação, isso realmente é perigoso. Tanto pelo calor excessivo, a gente não conhece a condição física de quem está fazendo esse trabalho, vamos supor, igual o senhor falou, de parar um carro, descer para combater. Existem outros perigos na beira de estrada, como sinalização, então, enfim, talvez seja mais fácil e mais seguro a gente fazer um acionamento. Então, pode ser chamado 193 do Corpo de Bombeiro. Se esse incêndio estiver próximo a uma mata, nós podemos acionar um telefone, é o 0800 283 2323, que vão ser direcionadas equipes para avaliação. A gente trabalha com vários sistemas de detecção, inclusive detecção por satélites. Então, só que é lógico que a gente precisa checar essa informação em campo. Então, muitas vezes, um aviso desse, um acionamento ao Corpo de Bombeiros ou à própria SEMAD por esse 0800, a gente consegue fazer isso. O incêndio a produção, inclusive, vai colocar aqui na tela, viu? 0800 283 2323. Um incêndio no meio de uma mata, por exemplo, mais de 90% das causas dos incêndios florestais ainda tem o homem como agente. Então, não significa que o incêndio no meio de uma mata não seja causado por ele. Pode ser um caçador, pode ser alguém que tivesse a lazer ou até mesmo fazendo uma atividade lícita, mas tenha se descuidado e ateado um fogo, né? Uma fogueira mal apagada, por exemplo. Mas existem também os incêndios naturais. Então, quando a gente surgiu, os incêndios já estavam aí há muito tempo. Então, os incêndios moldam a paisagem que a gente tem. Mas os incêndios naturais, eles são provocados principalmente por raio. Então, normalmente, eles são no final da estação. E o que acontece? Logo depois, a gente é contemplado com as chuvas. Então, essa época agora é muito improvável que a gente tenha um incêndio causado por raios. Então, normalmente, os incêndios nesse período, e aí principalmente mais próximos aí de junho, julho, agosto, normalmente são causados sim pelo homem, infelizmente. Maravilha. Estamos falando aí sobre prevenção, então, contra incêndios. E, inclusive, as pessoas, para poder aprenderem um pouco mais sobre prevenção, podem participar das atividades dessa semana, né, Rodrigo? Eu queria que você reforçasse a data, local, e o que as pessoas, o que a população vai encontrar ali de novidade para o aprendizado, como é que vai funcionar os eventos? Vamos lá. A gente já teve uma blitz, né? Vamos fazer a segunda agora na BR-040. E qual é o objetivo dessas blitz? É informar a população mesmo. Então, nela é distribuído um material explicativo. Esse número que foi passado, ele também é colocado, né, nos folders que a gente distribui. Já está na tela, inclusive. Ótimo. E o objetivo é exatamente informar as pessoas, né? O trabalho, não só a prevenção, como também o combate, é um trabalho que depende muito da informação. Se a gente depende da participação, sozinho o governo ou a sociedade civil ou qualquer setor, a gente não vai conseguir atacar esse problema que é praticamente mundial, né? A maior parte dos países hoje sofre com incêndio florestal. Então, a informação, ela realmente é vital para que a gente tenha sucesso, assim. Fora isso, acho que ela também busca mostrar quem são essas pessoas que estão envolvidas no combate a incêndio, que são combates realmente muito duros, muito árduos, às vezes levam dias, né? E necessitam de um envolvimento profundo das pessoas que estão ali na ação. E a gente que está aqui na área urbana, às vezes não tem noção, né, da gravidade disso, porque a gente está cercado de prédios e muitas vezes a gente não está conseguindo nem sentir o cheiro da fumaça aqui diretamente falando, né? Mas é um trabalho importante. Reforçando então que entre 16 e 18 de julho, das 8 ao meio-dia, a blitz educativa aí focado na prevenção a incêndios florestais, né?